Pelo nono ano consecutivo, a Copa do Nordeste vai ter o SBT como emissora com direito exclusivo de transmissão na TV aberta. O contrato havia sido encerrado com a edição 2025 e as informações de bastidores indicavam o interesse da Globo, pelo menos da Globo na região Nordeste, de recuperar os direitos de transmissão do regional, assim como a Globo tem adotado a estratégia de tentar recuperar alguns estaduais. Houve uma mudança de rota aí na relação da Globo com essas competições do início do ano. Porém, o novo calendário do futebol brasileiro mexeu de forma significativa na raiz e na essência da Copa do Nordeste, já que criou outros regionais, padronizou os regionais e, diante do que todo mundo tratou e interpretou dessa forma, tirou valor, tirou peso da Copa do Nordeste. O que não dá pra gente mensurar o quanto isso pode ter significado uma diminuição do interesse da Globo ou de qualquer outra emissora de abrir uma concorrência mais declarada ao SBT. Não temos como mensurar isso, mas na madrugada, Cássio, do dia 15 de janeiro, foi confirmado que o SBT fica com a Copa do Nordeste que começa em março e vai ter apenas 10 datas, uma competição mais curta, dividindo espaço com Série A, dividindo espaço com Série B, uma grande incógnita de como cada clube vai encarar a Copa do Nordeste. Eu diria que o SBT comprou uma incerteza aí, viu, Cássio? Fred, pelo menos comprou sabendo como vai ser, né. Assim, não tem incerteza em relação à audiência, em relação ao acompanhamento. Incerteza em relação às equipes utilizarem suas forças máximas. Eu acho que vai ter um mata-mata, assim, a Copa do Nordeste agora ela tem 10 datas, mas metade dessas datas são com mata-matas. Eu acho que tem esse diferencial, a do ano passado foram 11, e das 11 foram 7 na fase de grupos e 4 mata-matas. Então tem eu acho que essa relação pode fazer diferença. Mas vamos para a primeira parte que Fred trouxe sobre essa Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste ela voltou para o calendário oficial em 2013, né, e de 2013, Fred, até 2017, na TV aberta, a gente vai focar aqui, óbvio que tem a TV aberta, tem a TV por assinatura, tem o pay-per-view, mas esse programa é da TV aberta, porque só a TV aberta foi anunciada, os outros pacotes vão existir, naturalmente. Detalhe, talvez até estejam assinados, só não foram divulgados, porque essa assinatura ela foi divulgada pelo SBT, a CBF não divulgou. A CBF o comunicado do SBT diz que foi concretizado nesta quarta-feira, 14 de janeiro, mas se você dava o F5 no site da CBF não tinha nada lá, mas era o SBT dizendo que fez esse negócio. Então, poderia até ter acontecido também com o pay-per-view, com a TV por assinatura, mas, enfim, não teve, então o certo é só a TV aberta, e nesse cenário de TV aberta, a Globo foi de 2013 a 2017, quando acabou o contrato, ela não renovou, ela não tinha mais o interesse da Copa do Nordeste, ela queria, lembra que ela queria fazer Sim, um sim, modelo à sim. parte, aquela coisa toda, Mexer diretamente na mexer competição. diretamente na competição e acabou nem não rola nem uma coisa nem outra, e o SBT adquiriu os direitos daquela Copa do Nordeste, Fred. A de 18 acabou não sendo, tão proveitosa, porque ela acabou sendo finalizada durante a Copa do Mundo, mas o SBT manteve a pisada na competição, foi renovando os contratos e passou o SBT Nordeste, e passou a ter as maiores audiências do SBT Nordeste. E é realmente o nome SBT Nordeste. Existe esse braço do SBT, que é o que coordena as afiliadas do SBT. O SBT não tem nenhuma emissora própria na região. A Globo, por exemplo, tem a Globo Pernambuco. Por exemplo, na Bahia é Rede Bahia, no Ceará é TV Verdes Mares, mas em Pernambuco é Globo Pernambuco. O SBT não tem uma emissora própria no Nordeste. Então tem o SBT Nordeste, esse braço que conversa com todas as afiliadas e, por exemplo, não tem afiliadas em todos os estados, não há em Sergipe. Tem em 8 estados, ou seja, o Sergipe não vai ver a Copa do Nordeste na TV aberta como nos últimos anos, se não tiver nenhuma mudança. Então, nesse quadro do SBT Nordeste, só passa nas emissoras do Nordeste, as emissoras do SBT, afiliadas do SBT, outras regiões não transmite, e eu acho um erro do SBT, nem a final passa, só passa na região. Quando teve a proximidade do fim do último contrato, que era o contrato de 3 anos, era 23, 24 e 25, Fred, esse último acordo,
os bastidores da Globo, de volta da Globo para a Copa do Nordeste, eram fortíssimos, assim. Eram fortíssimos. De apresentar uma proposta muito maior, primeiro, porque teria condição de fazer isso. É só ver como foi o Pernambucano nos últimos anos, Sim, claro. que a TV Guarapes fez uma proposta, não conseguiu, o SBT sinalizou algum Se interesse, bem que chegou o nem perto. pernambucano não serve de parâmetro pra Não, nada não. mas mesmo sendo barato, as outras não chegaram. Só é uma Eu parte do debate. eu nem sei. No E pernambucano eu já não sei, Cássio. não, mas teve não, é porque a gente debateu, a gente fez um vídeo sobre isso, e eu concordo com essa lei de Freire que está muito defasada, a gente falou um vídeo sobre isso. Mas o Isso. ponto é que houve a proposta, por exemplo, da Record local, que é a TV Guararapes, e que conseguiu ser menor do que a da Globo. Mas na Copa do Nordeste isso não vem acontecendo, porque a Globo não estava nem buscando a Copa do Nordeste nesses últimos anos. Mas havia a sinalização de que dessa vez voltaria. E a primeira sinalização foi, inclusive, voltar através do Premier. Numa manobra, né? Foi bem controversa ali, tinha um contrato de pay-per-view, acabou aí A eles empresa repassou o para a contrato, Globo, sublicenciou. aí a CBF disse que não valia isso, e não podia sublicenciar, e por sublicenciar, cortou o contrato, e aí pela vacância, a Globo comprou o contrato. Isso, Foi mais ou menos assim, não foi? Se eu isso. me lembro. E então, mas de qualquer forma a Globo voltou, foi a primeira vez que o Premier, que é o pay-per-view do Grupo Globo, passou a Copa do Nordeste. Na hora que a final da Copa do Nordeste de 25 entre Bahia e Confiança aconteceu no dia 6 de setembro. Quando aquele jogo acabou, o Bahia fez 5-0 e foi campeão, não tinha mais nenhum contrato da Copa do Nordeste. Nem da ESPN na TV por assinatura, nem da Premier, que foi de 1 ano, e nem do SBT, que fechou de 3 anos. E desde então, de lá para cá, estava tudo aberto até esse contrato. Quando saiu essa notícia, que foi no site da TV Jornal, no site do Jornal do Comércio, né? E com todas as afiliadas do SBT, por exemplo, aí já você tem publicação na Ponta Verde, que é uma das afiliadas do SBT do Nordeste, tem Aratu, da Bahia, enfim. Me surpreendeu demais. Isso aconteceu, a gente tava. Já era na noite, quarta-feira, depois mais ou menos do jogo do esporte. Alguns torcedores me marcaram, ó, que tá vendo a Copa do Nordeste, vai pro SBT e tal. E aí fui checar essa parada e tinha acontecido mesmo. Me surpreendeu demais, Fred. Fred, na hora quando a gente debatendo um pouquinho antes de começar esse programa, Fred trouxe um ponto importante que seria a mudança do regulamento, e talvez sim. A mudança da Copa do Nordeste, ela vai começar, até para dar o prazo exato, ela vai começar no dia. Eu marquei aqui. Caramba, Depois março. da primeira rodada da Série B. 25, é só para você ver, 25 de Isso, a março. Série B Isso. começa dia 21. Isso. Ela vai de 25 de março a 7 de junho, tem 10 datas. A Série A já começa em janeiro, a Série A já vai estar rolando por muito. Só tem um time da Série A que é o Vitória. Mas tem o CRB, tem o Sport, tem o Fortaleza, e tem o Ceará da Série B. Isso, o Bahia é impedido de E o jogar. Bahia não pode, porque a regra dos regionais, quem está em torneios da Comembol, seja Libertadores ou Sul-Americano, não pode. Então, o E Bahia, esse é meu ponto, Cássio. Termina de explicar o regulamento, porque na verdade o meu ponto ele é muito mais a partir dessa limitação. isso. E aí o Bahia, como está na Libertadores, não vai para a Copa do Nordeste, mesmo sendo o atual campeão nordestino. E depois Série C e D, que começa ali a abril, mas eles vão, ou seja, serão paralelos também à Tudo Copa do será Nordeste. paralelo. Até que ponto isso fez a Globo recuar da TV aberta? Para mim fez todo sentido, eu vou explicar por quê. Eu, Posso já explicar não, eu vou concluir agora, tá. até porque eu vou levantar a bola no sentido que eu acho que pode ter feito diferença. Mas não são coisas excludentes. O bastidor da Globo voltando na TV aberta para a Copa do Nordeste era gigantesco. Eu tinha informação disso. Fred já escutou informação disso. Não é algo de Sim. ouvir falar. Era assim, tinha esse interesse, era muito real. Inclusive, pelo poder econômico, era muito mais factível a Globo. Opa, se a Globo voltou, porque voltou o interesse, significa que, na verdade, era ótimo para a Copa do Nordeste, porque significa que se ficar no SBT, porque vai pagar mais também para ficar na Globo. Mas na hora que teve essa mudança, até que ponto a Globo recuou? E aí eu tô pela expectativa dos próximos dias, ou horas, vai que de repente a CBF confirma, da manutenção delas, ó, basta para mim o pay-per-view, como bastou em 25. Cássio, eu vou dizer o que para mim foi decisivo. A Globo queria a Copa do Nordeste para quê? Nesse momento da temporada, janeiro, a gente tem no pay-per-view, por exemplo, na TV por assinatura, o Premier da Globo, você tem o Campeonato Mineiro e o Campeonato Carioca, E o gaúcho, né? tá? E você tem o Gaúcho, perfeito. Você tem esses três campeonatos. Na TV aberta,
Para o Nordeste, vou dar o exemplo aqui da Globo Recife, você tem as datas do Pernambucano, em que ela transmite os jogos do Pernambucano para cá. Se a gente considerar o calendário de 2025, a Copa do Nordeste acontecia nas mesmas datas do Pernambucano. Você ia encaixando, joga um dia aqui, joga ali, folga ali, Poucas datas eram só da Copa do Nordeste, né? isso. Mas as datas que eram da Copa do Nordeste para o Nordeste eram de Paulista e Carioca Sim. para esses dois estados, tá? O que eu quero dizer é que a Copa do Nordeste era uma competição muito mais interessante que os estaduais, que acontecia durante os estaduais. Claro que ano passado ela começou durante os estaduais, atravessou Série B, Série A, foi terminar no segundo semestre. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E no final das contas, eu acho que o interesse da Globo, Cássio, ele reduz drasticamente quando a Copa do Nordeste sai do começo do ano e vai para um período do ano em que a Globo tem o pay-per-view repleto de jogos da Série A, tá? Mas até acho que a Copa do Nordeste ajudaria, já que ela não tem a Série B. É isso que eu ia dizer, veja, ela não é repleto, não. 9 de 10. Sim, mas só tem isso. Só tem isso. Veja, Não tem mais a Série não B. tem a Série B. Então, por isso que o meu repleto não era no sentido de que o cara ser assinante do Premier, a partir do É brasileiro, só ter só é Série 9, A. é É. só e 9 jogos da Série A. Então, as Copas do Nordeste ajuda. Ok, no pay-per-view. Na TV aberta, todo dia que estiver tendo o jogo da Copa do Nordeste, vai estar tendo o jogo da Libertadores na mesma hora. E aí a Globo, hoje em dia, já está muito claro. É só você ver o que a Globo fez na última Libertadores, no último título do Flamengo, inclusive dentro das praças do Nordeste, inclusive dentro do Recife, fazendo link de transmissão do Recife, transmitindo o jogo do Recife, ia transmitir na praça, não deu ninguém, mudaram para um bar. Mas me parece que a Globo virou a chave do interesse de ter o Nordeste para o Nordeste. A Globo priorizou o Flamengo. Claramente, a gente viu isso na reta final de 2025, tá? E aí ela não vai trocar uma Libertadores, com o Flamengo jogando, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Cruzeiro fazendo super time, tá? Ela não vai trocar esse jogo para passar um jogo da Copa do Nordeste. Eu acho que a Globo saiu de cena. Eu acho que o SBT não venceu a Globo. Eu acho que o SBT, se brincar, vai pagar menos. Em 2026, a gente não sabe ainda Eu valores, até né? trato disso no post assim, mas veja, o Porque para campeonato. mim a competição mingou. Não, são menos jogos também. Até, Não tem mais o Bahia, veja, tá? é uma competição com menos jogos. É a mesma lógica, parecida pelo menos, do Paulista. O É. Paulista tem um contrato lá, era o mesmo contrato, e assim, caiu 4 datas. E vai pagar. Os clubes iam receber 44, tipo, cada um dos grandes. 44 caiu para 35. Então, De 7 grandes clubes do Nordeste, mais catalisadores de massa, claro que você tem o CRB, que é importante, o América do Natal, mas dos 7 clubes de massa, 3 estão fora. Você não tem o Bahia, por motivo de ser vetado, já que disputa Libertadores, e você não tem Santo e Náutico por conta classificação. das regras de classificação. Então você perdeu 3, tá? É, Para mim Eu acho que ela mingou, e eu acho que é isso. Eu acho que a Globo, Cássio, perdeu o interesse na TV aberta. Eu acho que faz muito sentido a sua avaliação. Eu acho que se ela tiver no PPV, tá? Porque ela não tem PPV de jogos não tem internacionais, muito, não tem. então assim, nesse dia do PPV ela não vai ter nada. Né, o pay-per-view na Copa do Nordeste já foi num esvaziamento do pay-per-view. Isso, Veja, até isso. porque a Série B, ela já começou. Preenchia muito Ela, a grade pô, da pelo Globo. amor de Deus. E já começou, Fred, em 2025, que foi para o Disney Plus. A Série B já tem definido É, só. são 3 anos de contrato na Disney Plus, tá lá. Não, tá definido TV fechada Não, pay-per-view. e pay-per-view. São 3 TV anos. aberta tá definido? Não, a última vez Não, que a gente né? falou, não. Eu acho mais fácil a Globo fazer contratos específicos para TV aberta. Eu É, acho mais fácil a Globo Nordeste. O que é que eu quero dizer em outras palavras? Eu acho muito mais fácil a Globo Nordeste centrar fogo em ter Ceará, Fortaleza, Sport e Náutico com seus jogos da Série B e aí transmitidos. nesse ponto. É muito melhor do que a Copa do E aí, Nordeste. nesse ponto que o Fred falou, se fosse algo. E por que o cara não fizeram isso na Copa do Nordeste? É uma coisa que é passar batido aqui.
A Copa do Nordeste, a negociação, a Liga do Nordeste tá completamente assim, ela tá, Já foi. é, tá ficando, infelizmente, tá ficando irrelevante aparentemente tá ficando irrelevante. Ah, não fez parte desse processo. No fim de 25, foi até Rodrigo Matos do UOL que trouxe essa informação, a CBF contratou uma agência de marketing esportivo chamada Sport5, certo, Fred? Sim, E ela foi contratada para negociar os direitos de transmissão das séries C e D, sim, ou seja, por quê? Porque a B é a Libre e a LFU claro, que claro. negociam, né? Então, mas as C e D com essa agência e todas as copas regionais. Certo. Então, esse contrato do SBT, ele já foi viabilizado dentro desse, ele foi, acho que em novembro ou dezembro que essa, Só a Copa do Nordeste ou ele pegou todas as outras? não, séries C e D do brasileiro, Não, essa empresa negocia, mas o SBT pegou o quê? só a Só a Copa Copa do... do Nordeste, não pegou Não, não, Sul-Minas. não, e se pegou é porque... Sul-Minas não, é Não, só o Sul-Sudeste, né? mas se pegou, eu não sei porque o SBT, não foi, como eu repito, o SBT não tem afiliada no Nordeste. Quem tem TV Jornal não ia ficar dizendo que a Certo. afiliada lá de Santa Catarina pegou. TV Jornal disse, ó, a gente tá com a Copa do Nordeste de forma exclusiva na TV aberta. E até para não ter o risco, tipo, não tem como, porque poderia ter duas emissoras. O Campeonato Carioca do ano passado passava na Band e na Globo. No caso, essa aquisição dos direitos foram de forma exclusiva pelo meio de TV aberta. Enfim, e essa Sport 5, que ela ficou à frente da negociação desses direitos, eu acho que são os primeiros. E ela também está à frente dos direitos dos campeonatos de base, Copa do Brasil Sim. Sub-20, Campeonato Feminino, enfim. Tirando a Série A, a Série B, Tirando as ligas. é, tirando as ligas, básico, perfeito. E aí eu acho que esse é o primeiro contrato, que posso estar enganado, mas esse eu acho que é o primeiro contrato que eles fecham, embora, repito, não tenha sido anunciado na CBF. Mas é, me chama a atenção nesse modelo de que a gente vai precisar ver. Você bateu o ponto ali em relação ao valor. Primeiro, esse contrato, da forma como o SBT foi divulgado, é o contrato de um ano. Sim. O último tinha sido de 3. O SBT não falou o contrato foi renovado para 2026. É um contrato, aparentemente, Fred, de um ano. Isso faz total diferença. Os contratos do SBT eram todos de 3 anos, 2 anos, ele vem renovando sempre dessa forma. E se vai ser o mesmo modelo do ano passado, que era a ESPN, até para colocar nos últimos anos como é que tinha sido. A gente tá vendo até aqui na tela, pode trazer para a tela, Márcio, que a Isso, gente traz aqui. pronto. Em 25 foi SBT, ESPN e Premiere. Em 24, SBT e ESPN. Aí o pay-per-view foram duas opções, com a DAZN e o Nosso Foi o Futebol, nosso futebol, inclusive, que fez a operação com a que foi Globo bater no e Premiere. gerou essa confusão, né? E o SBT, como a gente vê aí, vem desde 2018, com vários No final das contratos. contas, o SBT é a emissora que transmite a Copa do Nordeste, né? A Globo tem um período muito curto aqui, Foi nada, 13 a foi de 17. 13, 14, 15, 16, 17, foram 5 anos. Sim, o outro tem 9. Não, mas assim, era 9, que é meio surreal. Assim, em 18, quando começou, quando o SBT assumiu em 18, eu não imaginava nunca Nunca, né? Isso eu que tô em vendo. 2026 o Mas é o que SBT eu ainda falei, no estaria. final das contas, a Copa do Nordeste é um produto do SBT, pô. Não, então virou, mas eu tô falando assim, que lá em 18, pensa em 18. Sim, Só claro. lá pra Em 18 a gente 2026, achou que podia estar acabando a Copa do Nordeste. exato. Só lá em 2026 ainda vai ser o SBT. Isso aí é bem surpreendente. E aí você vê até a evolução e era o Whey Plus, aí vai pro Live FC, que é justamente a galera do Whey Plus, Sim. vai pro Nordeste FC, que é justamente a dissidência da dissidência, até chegar nesse modelo atual. É isso, Fred. Me surpreenderá se o Premier não fisgar de novo. Pela falta de catálogo, o portfólio está muito abaixo. E, primeiro, ele chegou a ter o recorde de assinantes, mesmo com esse portfólio, porque o brasileiro é muito forte. Claro, claro. Mas em algum momento as pessoas, pô, bota ali, nunca tem jogo, é foda também, né? Eu acho, Cássio, que o segredo aí para Spotify vender o que resta das cotas é quem não tem Libertadores e Sul-Americana. Veja só, quem não tem Libertadores e Sul-Americana só vai poder enfrentar com os regionais. E o regional de maior interesse é a Copa do Nordeste, porque o Sul-Sudeste, o Inter pediu para não jogar. Tá? Então, assim, o Sul-Sudeste está sendo tratado como um fardo para quem vai jogar. A Copa do Nordeste ainda é tratado como algo nobre. A gente fala aqui dentro do Campeonato Pernambucano ganhar vaga para a Copa do Porque Nordeste 2027. a coisa precisa existir, pô. Assim, eu, eu entendo. Veja, Sul-Sudeste, assim, Isso eu concordo com o Inter.
Mas assim, O Nordeste existe, assim, existe um cenário histórico, existe uma rivalidade histórica. Assim, é óbvio que não se compara com o por Sul-Sudeste. exemplo, uma Cazé TV da vida que não tem as competições internacionais, pode acabar entrando aqui, porque precisa de volume, precisa de Pode, e pode. assim, uma Cazé TV hoje é maior que o SBT, numa transmissão de esportes, E ele então ficou à parte desse processo nesses últimos anos, né. ficou a parte. Se você voltar pra raiz, que é o esporte interativo, né, que é o pessoal da Live Mode, eles têm um histórico com a Copa do Nordeste lá atrás, Sim. né. Nunca sob a bandeira da Cazé TV. Eles eram dali, exatamente. Isso, eles são esporte interativo, EI Plus, Live FC, eles são esse grupo, tá, que hoje comanda a Cazé TV, tá. A Cazé TV nunca enquanto bandeira Cazé TV não chegou na Copa do Nordeste. Agora, tá com poucos jogos, tá com um catálogo de futebol nacional restrito. E como não conseguiu entrar na Libertadores, que a Globo pegou de forma muito mais forte agora, e na Sul-Americana, resta, talvez, investir nos regionais, É. pulverizar os regionais. Porque a gente não imagina a Cazé TV só com a Copa do Nordeste, mas pode, pô, Sul-Sudeste, Essa Sport 5 ela vai vender, veja, ela até tá enquanto você tá falando, consegui abrir, ela vai vender 1000 jogos, a quantidade de jogos que eles estão negociando. Todo mundo vai passar como passou, então assim, tá sendo por pacote, a questão é que em vez de ser coisa pulverizada, eu tô co talvez TV aberta não, no SBT não, já foi exclusivo, já foi não, agora. tô falando Copa do Nordeste não, tô dizendo as As outras outras, regionais, talvez um Sul-Sudeste consiga TV aberta regionalizada, isso. mas uma TV aberta geral acho que não consegue não. Fred, um último ponto que eu ia A não só ser essa X Sport da Praça da Copinha que se autodenomina TV mas aberta, é né. TV aberta, ela tá no acho que é o da MTV, se eu não me engano, assim, tá na TV aberta, Mas o é porque HF é aí engraçado não, é engraçado, que tu hoje é realmente TV tu digital, né. largasse TV aberta valendo. Eu realmente eu tenho dificuldade de Não, assistir. tem, mas tá, veja, mas tem TV aberta por antena normal, antena normal. É. Passa jogo direto lá. Mas enfim, não vai ser lá porque é TV aberta e o SBT foi exclusivo na TV aberta. Eu já não assisti no SBT uma Copa do Nordeste, assisti toda no Premiere. Tu falou ali só um ponto, embora a gente já tenha concordado nessa linha de que a Globo pode ter recuado pra tentar ir mais uma vez no Premiere, mas você alertou do ponto do por que não ter na Libertadores a partir da escolha do Flamengo, tá? Só que quando a Globo transmitia a Copa do Nordeste em 13 e 17, ela priorizava 3 praças. Porque Sim. você foi falando das forças, ela priorizava 3 praças: Recife, Salvador Salvador e e Fortaleza. Fortaleza. Que foi até a diferença do SBT, porque o SBT passava para todas. Perfeito. E a Globo realmente só passava para as 3. Afinal, a Copa do Nordeste de 3 teve que fazer um jeito lá para passar, porque foi Paraíba e Alagoas. Sim. Tendo o Vitória, ou seja, Salvador, tendo o Sport, a principal audiência do Recife, e tendo os dois de Fortaleza, para o modelo que a Globo costumava fazer, não seria tão diferente. Não seria, mas hoje em dia Mas, não, mas o que é que onde é que eu quero chegar? Porque você estava falando que seria muito mais por escolha de falar, eu quero passar o Flamengo, ponto. E não exatamente por audiência. Por quê? Se ela priorizando essas 3 praças, esses times, possivelmente na Globo, eles representariam mais a audiência do que o Flamengo jogando possivelmente, mas me tá parece entendendo? uma construção Talvez ela tenha para feito além. assim, de aí não preciso E pagar, talvez, Cássio, não preciso pagar para ver isso, e talvez ela talvez os acertos com as patrocinadoras da Libertadores, das empresas que vão patrocinar a transmissão da Libertadores da Globo, prevêem transmissão para o território nacional, tá. E aí teria que quebrar a transmissão para transmitir Copa do Nordeste para cá. Eu realmente acho que a Globo saiu de cena. A gente pode até tentar nos bastidores nos próximos dias. Fred tá colocando esse ponto, é só para deixar, se alguém tiver olhado para o calendário, é porque realmente as datas da Copa do Por isso Nordeste que o Bahia não pode jogar, são as é mesmas datas da exatamente, porque Libertadores. Fred tá falando que se alguém tiver meio Toda hora ligado que tiver tendo o jogo da Copa do Nordeste, isso. tá tendo o jogo da Libertadores. Pode ser assim, eu acho que o que é que o SBT vai fazer? O que fez outras vezes, vai passar o jogo de 20h. Sim, Ela não isso. precisa ela não precisa jogar para 9h30 para Para o jogo assim, que a Globo escolheu para a ser o Globo vai principal dela. Flamengo e Colo-Colo. Beleza, fica aí. Eu vou passar aqui de 8 horas aqui, Eu tranquilo vou aqui. passar meu CRB em De Ceará 8 8 horas e horas. pronto. Então é isso. Então, só para quem tivesse menos atento, isso que o Fred falou é muito importante, porque todas as datas da Copa do Nordeste são datas internacionais. Esse é o motivo do Bahia não estar na Copa É. do E Nordeste. para mim esse é o motivo do SBT, mesmo sem um contrato, o contrato encerrando ano passado, e com a Globo sinalizando o interesse, eu acho que houve o novo calendário acabou mexendo demais nesse tabuleiro e minando o foco principal da Globo, que era
mais competições da TV aberta, jogos mais qualificados nos primeiros 3 meses, e não durante a Libertadores, Ok. tá. Durante a Libertadores o choque Último. e é muito preocupante É. isso, porque no final das contas, assim, o que a gente viu no final de 2025, é desanimador, enquanto a escolha da nacionalização do Flamengo e das disputas envolvidas ali. Pô, ano que vem tem Corinthians, Cássio, na Libertadores, Palmeiras, isso aí vai ser É 8 horas, SBT. Inventa não, SBT, é. 8 horas aqui tá tranquilo. Quarta-feira, 9h30 vai ser só Tá isso. morto. Não, na final tudo bem, mas assim, Não, vai ser só isso. não, não, digo, numa final o cara pode ir Não, pra frente, agora na a primeira gente vai fase, assistir, pô, todo mundo adora futebol claro. aqui, não tá E renegando o foram as futebol. maiores audiências do SBT. Fred, acho que de o último ponto aqui, acho que já tá, essa parte da audiência já foi. Só, e a gente não fala de valor. Obviamente, o SBT não falou de valores, mas a título de informação da última edição, ela pagou 51 milhões de reais, juntando preliminar e a fase principal. E na fase principal, a fase de grupos, foram 4 níveis de cotas. O nível, e aí você era o ranking que definia. O nível 4, 1.320.000 reais. O nível 3, 2.080.000 reais. O nível 2, 2.640.000 reais. Esse nível 2 teve CRB, Vitória, CSA e Sampaio Correia. E no nível 1, com 3.520.000 reais, esse nível teve Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. Talvez seja um pouco menor, mas pelo menos aqui meu Sport vai ganhar 333.000 reais no Isso. Pernambucanão, né? Assim, Mas, como diria a Globo, nas suas antigas novelas, que acho que hoje em dia não existe mais, as novelas existem, não existe cena do mais o que eu próximo vou dizer. capítulo? É, Existe. não tem mais não, pô. Voltou a ter. Voltou a ter, foi? Voltou, ou não? Eu não faço a menor ideia, eu não Eu vejo acho que novela voltou desde a. que o mundo é Veja, mundo, agora a né. gente tá falando que falando, a gente tá pagando bem de velho agora. Eu acho que é muito curioso. Voltou a ter, mas não tem fala. É um sonzinho, uma musiquinha, aí justamente pra você não pegar uma fala, não saber exatamente, não tirar a surpresa do que vai dia seguinte, só umas cenas cortadas assim, mas eu tenho quase certeza que tem isso. Vejamos o que vem nos próximos capítulos, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Valores em questão, transmissão da TV fechada, transmissão por stream, tá. Entender se a Globo entra nesse jogo via Premiere, eu acho bem possível, e eu acho que seria muito mais barato e muito melhor pra Globo esse caminho, tá, mantendo ali, de forma massiva, a invasão de Flamengo, Corinthians e Palmeiras aqui para o Nordeste, mas na Libertadores é Ah, diferente, é do eu jogo. acho que é natural É do jogo. e é do jogo, tá. Eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a direção de Márcio Souza, a edição também de Márcio Souza, tá, dupla função aqui, mas é isso, tá. Nós somos um pedacinho do 45 minutos, e se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, tá. Comenta no like a tua visão sobre essas novas configurações de transmissão, de influência do Flamengo, do Corinthians, de escolhas, de Copa do Nordeste perdendo valor no calendário nacional. Tudo isso que a gente tratou nesse vídeo, você pode nos ajudar aqui comentando, e a gente vai, a partir desses comentários, enxergando, debatendo, pensando em novos conteúdos, tá? Ative as notificações, se inscreve no canal, e se você quiser virar membro, aqui embaixo tem a opção de se tornar membro aqui do 45 Minutos. Os vídeos exclusivos começam a ir ao ar nesse dia 15 de janeiro. Você vai ter conteúdos bem diferentes aí para quem se tornar membro, além de dar uma grande força aqui para o nosso projeto, nos ajudar a poder investir um pouco mais, a ter previsibilidade, a pagar nossas contas, tá? Investir em equipes, em colaboradores, investir em tecnologia, investir no nosso próprio canal para que as coisas continuem crescendo, para que a gente continue chegando em cada vez mais pessoas, assim como em algum momento aí da nossa história a gente cruzou com você, tá? Grande abraço a todos, Valeu. obrigado pela atenção, tchau, tchau.